explicação rápida sobre a planilha de impostos, tá? Encaminhei para vocês essa planilha, onde você vai ter aqui, ela está organizada por grupos de regras e origem, operação, tipo de cliente, tá? Eu coloquei filtros aqui para facilitar na hora de preencher. Então, se eu filtrar aqui, por exemplo, a regras 3, você vai ver que só tem um NCM que obedece à regra 3, tá? Se você entrar, por exemplo, na regra 1, tem mais NCMs que obedecem à regra 1. A regra 2 tem, deixa eu ver, tem 4 NCMs só. A gente separou assim para não ter que criar uma regra para cada NCM. Então a gente criou aqui a regra sem piscofins, a regra com piscofins e uma terceira regra aqui, que é a regra também sem piscofins, mas é um outro NCM, tá? Dentro desse filtro por NCM, né, por regra, traz os NCMs. Esses NCMs que estão descritos aqui, eles já são os NCMs da F7. Então, você não precisa preencher regra para outro NCM que não esses que estão aqui. Se precisar adicionar uma nova regra, pode, mas esses são os NCMs que tem hoje no nosso sistema que foram importados, dos XML, tá bom? Então, não vai precisar cadastrar novas NCMs, a não ser esses que já estão. Então, vamos aqui, ó, regra 3, que aqui tem só um NCM, fica mais fácil de visualizar. Dentro dessa regra, a gente tem origens, tá? Hoje, vocês já têm, dentro das suas notas fiscais, todas essas origens aqui, ó. Nacional, vou filtrar aqui só a operação de venda, tá mais fácil. Só de venda, só um. E esse aqui eu vou pegar só um tipo também, para mostrar. Ó, então, ó, vocês têm hoje já no sistema 8 origens, tá? Se você olhar lá as notas fiscais emitidas pela F7, vocês vão ver que já existem essas 8, não, são 7 origens, tá? Sendo elas, então, zero para nacional, importação direta. Esse 2, importação indireta, não tem hoje no sistema, tá? Porém, eu fiquei com uma dúvida aqui. Por quê? Pelo que vocês me passaram, vocês não fazem a importação direta, vocês adquirem o produto no mercado interno, tá? Então, pode ser que esses produtos que estão marcados hoje como um, na verdade, sejam 2. O mesmo acontece aqui, ó, os produtos que estão com 6, pode ser que eles sejam 7, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque, pelo que o Jackson me falou, ninguém preencheu regra nenhuma nesse sistema atual. Vocês pegam a nota fiscal do fornecedor, sobe no sistema e ele já aceita a regra que está lá. Mas, o que acontece? Pode ser que esse fornecedor fez a importação diretamente. Então, para ele, a origem é 1. Mas para a F7, é possível que seja a origem 2. Assim como pode ser que para o fornecedor de vocês a origem seja 6, ou seja, na nota dele a origem é 6, mas na sua a origem deveria ser 7. Mas é só uma observação. Aqui são todas as que tem no sistema, tá? Então, vamos filtrar aqui a origem 0 nacional, tá? Então, todos os origens 0. Aí eu tenho as operações. Então, para a origem 0, eu tenho 3 operações: venda, remessa, retorno.
Vou selecionar aqui só venda. Aí eu tenho tipos de cliente. Eu tenho pessoa, hospitais, que são considerados consumidor PJ, revendas, que são lojas, né, que vai revender, e pessoa física. Tenho três tipos de cliente hoje no sistema cadastrado. Então, foi assim que nós cadastramos as regras aqui. Então, para produtos dessa regra 3, que são os produtos com esse NCM, de origem zero, nacional, para a operação venda, para hospitais, consumidor PJ, a regra é essa daqui, ó. CFOP, situação do CFOP, percentual, situação do ICMS, percentual do ICMS. IPI, ST do IPI, percentual de IPI. PIS, ST do PIS, percentual do PIS. COFINS, mesma coisa. E substituição tributária para o Ceará. 20 é o MVA e a alíquota da substituição tributária. Então, quando ela é hospital, o MVA é 20. Quando é revenda, é 33,05. Quando é pessoa física, também é 33,05. Se modificar a origem para 2 ou 1, vamos ver aqui. A regra que tem hoje é 1. Ó, ele já muda a alíquota da substituição tributária. De 11,25 vai para 13,77. Então, foi feita essa regra, mudando aqui de acordo com a origem. Aí tem os tipos de cliente, muda também a alíquota da substituição tributária. Só que a planilha ela é mais extensa, porque a gente não tem só operação venda, a gente tem retorno e remessa. Então já aumenta aqui, ó, todas essas regras aqui não tem cadastrada, então essas são as que a gente vai precisar cadastrar. E a gente não tem só essas duas origens, nacional e importação direta. A gente tem todas essas origens aqui, ó. 2, 3, 5, 7. Então, todas essas faltam preencher aqui, ó, tá vendo? Se for igual, gente, só dá um Ctrl C e Ctrl V aqui, não tem problema não, tá? Mas se não for, precisa pôr certinho aqui, porque eu vou usar ela como referência, tá? Isso tudo para a regra 1. Aí a gente vai ter que replicar o mesmo processo aliás, para a regra 3, para a regra 1. Mesma coisa. Então eu tenho aqui, você pode filtrar qual é o perfil de cliente que você quer fazer, né? Não vou fazer só de hospitais. Aí você pode filtrar aqui qual operação, só venda. Então, ó, só venda para o hospital. Nessa regra aqui eu tenho nacional importação direta. E assim por diante, tá? Então, esse é o design, esse é o layout da nossa planilha, tá? Eu vou mandar para vocês com todas as origens já pré-cadastradas, todas as operações, todos os tipos de cliente. Eu vou deixar todas as linhas preenchidas aqui para vocês. O que eu vou precisar que vocês preencham é essa regrinha aqui, ó, o CFOP que não tiver, tem que pôr, situação do ST, do ICMS que não tiver, tem que pôr, verificar esses que estão aqui se estão corretos, tá? A gente fez esse com base numa planilha bem simples que a gente recebeu, não sabe se está certo ou não. Eu percebi que em vários casos aqui, ó, a situação do ICMS estava errada. Olhando no sistema, estava errada, não, mas ela estava divergente do que estava no sistema atual. Aqui, por exemplo, consta alguns casos aqui, deixa só de venda. Em alguns casos constam, deixa eu marcar aqui nacional, ó, e vou tirar aqui, vou por desmarcar aqui todas as regras. É, tem aqui alguns casos que a gente observou aqui, ó, situação do ICMS está errada
tá divergente do que está no sistema atual, tá? Então, não sei qual que é o correto. Então, é esse o trabalho que precisa ser feito, tá? Se quiser diminuir aqui o tamanho da coluna para ficar mais fácil, é só marcar todos os filtros aqui e diminuir aqui, ó. Deixa eu ainda tem um filtro ativado aqui, esse aqui, cliente. Só vir aqui e marcar todos e diminuir. Se quiser, depois que visualizar todos os NCMs, né? Pode vir aqui e diminuir para ficar mais fácil, tá bom? É isso que a gente precisa para poder abastecer o sistema com as regras, tá bom?